Alvaiázar assinalou o Dia do Concelho a 13 de junho último, com um conjunto de iniciativas que culminaram na realização de uma sessão solene comemorativa que decorreu na Casa Municipal da Cultura de Alvaiázar, presidida pelo Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emílio Guerreiro. Nesta sessão foram homenageadas diversas personalidades e instituições do Concelho, com destaque para a homenagem do ilustre alvaiazarense Padre Celestino Ferreira Brás. Durante a cerimónia de comemoração do Dia do Concelho e perante um auditório completamente cheio, o Presidente da Câmara de Alvaiázar recordou alguns dos investimentos desenvolvidos e que nos últimos anos melhoraram em muito as condições de vida das populações do concelho. Paulo Tito Morgado lembrou os investimentos feitos em áreas tão diversas como a educação, o desporto, ambiente ou a reabilitação urbana. Estamos hoje, neste dia 13 de junho, a comemorar o Dia do Município. É para nós um grande dia para o nosso concelho. É um dia em que nós pretendemos regularmente, anualmente, reforçar a nossa identidade enquanto povo e enquanto comunidade. Este ano, diriam talvez os enólogos, era um ano vintage, eu diria um ano de excelência, porque nós conseguimos associar, nomeadamente neste dia 13 de junho, dia de Santo António, neste dia 13 de junho, dia também do Concelho de Alvaiázar, conseguimos associar-lhe a comemoração dos 500 anos da outorga de florais manuelinos em diversas localidades aqui do Concelho de Alvaiázar. Nomeadamente, foi em 15 de maio de 1514 que foi feita a entrega a Alvaiázar do floral Dom Manuel I, celebrar-se-á no próximo domingo, dia 15 deste mês, a entrega do floral também nesse ano a Puzos, e mais tarde, em 12 de novembro, ainda deste ano também, 2014, farão 500 anos a entrega do floral Dom Manuel a Maçãs da Maria, que na altura se chamava Pereira. Portanto, é para mim, é para todos aqueles que me acompanham no Executivo, é para, creio, todos vós, uma honra, uma satisfação estarem hoje a fazer parte da comemoração ou das comemorações comemorativas, não só do Dia do Concelho, mas também da evocação destes importantes factos históricos que se materializaram na outorga e na entrega dos florais a estas localidades, agora do nosso Concelho de Alvaiázar. E é por isso que, como disse, num ano de excelência, num ano tão especial como este, nós pretendemos assinalar estas datas de forma também muito especial e muito marcante. Nós começámos a fazer, eventualmente sem ter comunicado isso à comunidade e à população, começámos a fazer já há alguns anos esta parte. Penso que é do conhecimento generalizado de todos vós, ou da maioria pelo menos, que desde 2006 até sensivelmente 2012, o município, o Executivo, os executivos de então, e de uma forma muito especial as comissões de toponímia e os técnicos do município que estiveram envolvidos nessa tarefa, promoveram uma gigante tarefa de atribuição de toponímia, topónimos e antropónimos a todas as ruas e arruamentos do nosso concelho. E já na altura, ainda bem antes de 2014, tivemos a audácia de não esquecer que neste ano comemorávamos os 500 anos da atribuição de floral manuelino a Alvaiázar e fizemos marcar isso inclusive na toponímia, mesmo bem antes de 2014, como disse, na toponímia, que são exemplo a Rua do Foral, junto à Igreja Matriz, entre a Igreja Matriz e os espaços do município, e mais a nascente, contígua essa Rua do Foral, também a Rua 15 de Maio. Para muitos seria uma incógnita, não perceberiam, mas que eu penso que 2 anos envolvidos sobre, ou 3 talvez, sobre a atribuição desse topónimo, a alteração do topónimo existente para atribuir topónimo Rua 15 de Maio, faz hoje claramente significado e tem sentido.
Mas, obviamente, não nos quedamos, não nos imiscuímos nessa tarefa de atribuição de topónimos, nomeadamente nas referências históricas ao dia 15 de maio e ao Foral. Num passado muito recente, entre abril e maio, tomámos já várias iniciativas, nomeadamente através de uma grande relevância e grande importância, foi uma recriação histórica para a comunidade em geral, é verdade, mas de uma forma muito especial preparada para a comunidade escolar, no sentido de os formar, de os sensibilizar, há uma forma de os educar também para esta temática histórica da maior importância. O nosso passado é seguramente, ou foram seguramente os alicerces do nosso presente e determinam, obviamente, o nosso futuro. Daí que achamos que foi da maior importância essa ação. Tal como da maior importância foi também a ação institucional que o nosso querido amigo Dr. Álvaro Pinto Simões, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, quis marcar também esta data com o assinalar de uma Assembleia Municipal Extraordinária em 15 de maio, precisamente, em 15 de maio último, em que foram evocadas estas realidades históricas da atribuição dos forais às localidades de Alvaiazes que já referi, e em que se assinalou também, ou se começou por assinalar também, os 40 anos da democracia em Portugal e, de uma forma muito, muito especial, os 40 anos da democracia aqui em Alvaiazes, em que eu tive o privilégio de atribuir e entregar honrosos certificados de homenagem a alguns dos autarcas que passaram ao longo destes 40 anos em exercício do nosso concelho. Amanhã mesmo, no decurso destas cerimónias, amanhã mesmo vamos ter aqui uma recriação histórica, aqui, neste caso, no Parque Multiusos, que comportará mais de 200 figurantes e que seguramente nos encherá de orgulho também. Estão desde já todos convidados para amanhã à tarde assistir a essa recriação histórica com atores e figurantes no Parque Multiusos. É também deste exemplo a edição de 2 medalhas comemorativas destas efemérides. Ou, por exemplo, a edição de uma obra que nós queremos que seja de referência, por autores de referência também, um dos quais oriundo do Concelho de Alvaiazes, Dr. Mário Rui, tal como o professor Saúl Gomes, estão responsáveis pela edição de uma importante obra que marcará também, que será referência nesta matéria. E tê-la pronta até setembro próximo, será divulgada ao público em novembro, a quando das comemorações da atribuição do Foral Maceiras de Ana Maria. E por fim, outras iniciativas como aquelas que neste momento estão a tomar forma, um pouco por toda a vila sede aqui do Concelho de Alvaiazes, nomeadamente com a implantação de algumas esculturas, elementos arquitetónicos de elevada beleza estética, que estão a começar a ornamentar, a embelezar espaços públicos um pouco por toda a vila e queremos, no futuro próximo, se estendam também a outras localidades aqui do Concelho de Alvaiazes. São, obviamente, iniciativas que pretendemos marquem de forma indelével, mas persistente, a nossa história. Mas não queremos também deixar de assinalar estes acontecimentos sem efetuar no próximo fim de semana de 13 e 14 de setembro, para o qual estão já todos convidados, assinalar como uma cerimónia de homenagem a todos quantos nestes 40 anos de democracia participaram ativamente nos órgãos democraticamente eleitos aqui em Alvaiazes. São quase 5 centenas de homens e mulheres
homens e mulheres de grande valor, que cada um à sua maneira tem, ao longo destes 40 anos, dado o seu melhor e contribuído, de alguma forma, para o bem-estar da comunidade, para o bem-estar do nosso concelho e da nossa gente. Ficam desde já convidados para, nessa altura, 13 e 14 de setembro, participarem, assistirem, estarem presentes, fazerem parte também dessa história de homenagem. Mas o Executivo, a que presido, tal como os Executivos anteriores, sempre se pautaram por uma cultura de grande trabalho e de grande respeito. E não temos vivido apenas e só, obviamente, comemorações que são importantes, são de assinalar, marcam uma referência e promovem motivação na comunidade. Nós temos trabalhado, e penso que isso é do conhecimento público, diariamente, eu diria dia e noite, e esse trabalho árduo e efetivo que temos procurado fazer da melhor forma que podemos e sabemos, é, a meu entender, também a melhor forma de contribuir para consolidar e para reforçar administrativamente a autonomia do Concelho, e é seguramente a melhor forma de definir estrategicamente ações de desenvolvimento económico e social do nosso território. O principal objetivo do Executivo, não o escondo, não o tenho escondido, é seguramente o mais difícil de todos: o conseguir executar medidas de fundo, estratégicas, que têm seguramente o seu epílogo, muitas vezes a muitos anos de distância, mas medidas que permitam travar a tendência de perda demográfica que nos tem caracterizado há 6 ou 7 décadas esta parte, e se conseguirmos fazer com que elas não só sejam um travão a essa tendência, como permitam no futuro próximo fazer verificada a tendência inversa, a tendência de crescimento demográfico. Não é fácil, seguramente, não se faz com estalar de dedos, não se faz de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, eventualmente nem de uma eleição para a outra. Alguns autarcas aqui estão que têm a consciência muito clara e presente disso. Mas faz-se fazendo, faz-se trabalhando, faz-se transpirando. E a esse nível também penso que verdade nos seja feita. Há consciência de que os executivos municipais que têm passado pela Câmara Municipal muito têm trabalhado nesse sentido, para criar as melhores condições, as condições mais atrativas para o Concelho. Estamos hoje, a título de exemplo, a promover a adaptação do edifício, uma parte do edifício, para a incubadora de empresas. Promovemos no passado recente e vamos no futuro muito próximo reiniciar trabalhos de melhoria e de ampliação numa zona industrial. Temos feito inúmeros investimentos e avultados investimentos de alguns milhões de euros em saneamento básico. Ainda ontem reuni com mais uma equipa técnica que está neste momento já a promover 2 importantes projetos nessa área também. Temos feito inúmero trabalho em matéria de requalificação urbana, que começa agora a aparecer, ao fim de tantos anos de esforço e de obra, a aparecer à vista de todos nós. Temos feito um grande trabalho em matéria de rede viária, em matéria de habitação social, em matéria de equipamento ou de reequipamento do parque desportivo. Somos seguramente dos municípios com melhor equipamento desportivo, com melhor parque desportivo aqui na nossa sub-região, com o estádio municipal, com o relevado sintético, com pista de tartan, com piscinas aquecidas, com piscinas exteriores, com um pavilhão desportivo muito recentemente renovado por uma medida do Governo que apoiou 16 investimentos a nível nacional, um dos quais foi contemplado aqui em Alvaiaze e que muito nos enche de orgulho, obviamente, e nos permite estar preparados para mais pelo menos 30 anos de desporto saudável. Com parques de desporto ao ar livre, com campos de ténis, com uma panóplia de equipamentos que seguramente nos enchem de satisfação. Isto é um de tantos exemplos que podíamos aqui dar. O que vos quero dizer, a mensagem que vos quero passar, é que à semelhança de todo esse trabalho e grande esforço
tem sido levado a efeito ao longo de tantos anos no passado e constitui esforço do presente. Garanto-vos que a equipa que o acompanha seguramente continuará a tudo fazer para manter bem viva a nossa esperança no futuro. Obviamente que essa esperança no futuro passa também por olharmos e termos bem presentes aqueles que muitas vezes constituem para nós os faróis, os guias, e a esses, muito respeitosamente, o Executivo Municipal tem ano após ano procurado, de forma muito singela, mas nobre, quanto pode, homenagear, reconhecer e agradecer. E mais uma vez hoje aqui, procuramos também reforçar e assumir esta nossa identidade, de uma forma em larga medida, pela homenagem e pelo reconhecimento que nós queremos fazer a uma série de alveazarenses e de instituições também que de alguma forma se têm destacado no panorama cívico do nosso concelho. Constitui, em meu entender, e no entender também do Executivo me acompanha, um dever dos decisores políticos enaltecer o mérito. Enaltecer o mérito de todos aqueles agentes que se relevam de alguma forma na comunidade. E é isso que nós hoje aqui, de forma muito simples, muito singela, mas muito nobre também, fazer junto daqueles que este ano foi, por unanimidade, reconhecido fazer. Eu saliento também aqui o ecletismo que se verifica nestas homenagens que, dentro em breve, vamos aqui efetuar. Ecletismo, quer pelas diferentes idades que vão ser objeto do nosso reconhecimento, desde cidadãos, gente muito jovem, muito nova e irreverente, até cidadãos, gente um pouco menos nova, mas muito experiente e sapiente. É também disso prova, demonstração de cabal da criatividade que nos tem procurado assistir, a iniciativa e a dinâmica que caracteriza as nossas gentes, as gentes do nosso Concelho de Almeiade. Bem-aja a todos, Boa Almeiade, capital do Xixa. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, chamo agora o Presidente da Assembleia Municipal de Alveiazes, Dr. Álvaro Pinto Simões. Em primeiro lugar, este ano, a FAFIPA e o Xíxaro, o Festival Gastronómico do Xíxaro, tem para mim um sabor muito especial. E tem um sabor muito especial por 2 ou 3 motivos. Eu estou ligado a estas iniciativas da feira anual há 28 anos e do Xíxaro já não sei quê, mas há 12 ou 13 anos. Era Presidente da Câmara na altura que foi iniciado o Festival Gastronómico do Xíxaro e embora, porque realmente atingiu um patamar tão alto a nível do Concelho que hoje é um orgulho e um símbolo para o Concelho falarmos no Xíxaro. Nunca me posso esquecer que no início do Festival do Xíxaro um jornalista da zona de Castelo Branco me ligou para me fazer uma entrevista e me disse como é que íamos fazer um Festival do Xixarro em Alveazar quando não havia aqui mar. Isso foi-se transformando progressivamente e hoje, como sabem, o Xíxaro é um dos nossos ex-libris do Concelho. Mas a minha grande satisfação não é por se fazer mais um festival gastronómico do Xíxaro, nem mais uma FAFIPA. São sempre patamares muito altos que dignificam o Concelho, divulgam o Concelho, que espalham o nome de Alveiade por esse país inteiro e até pelo estrangeiro. Mas eu estava a dizer que isto para nós hoje é uma honra muito grande por dois factos. Primeiro, porque está ligado à nossa feira a atribuição dos 500 anos do Fural Manuelino, o Fural Novo. Porque nós anteriormente já tínhamos sido agraciados com um Fural no tempo de Dom João I. Só que depois do Manuel I, na altura própria, e estão aqui pessoas de história sabem muito melhor isso do que eu, começou a renovar todos esses furais, começando por Lisboa, e do qual nós também fomos atingidos, e tivemos também o orgulho de Maçãs e Pússulos ter sido contemplado também com o festival, com o Fural
atribuído por Dom Manuel I. Ora, uma data destas, de 500 anos, não são meia dúzia de anos. É uma honra para nós, hoje, comemorarmos, nesta altura, comemorarmos os 500 anos da atribuição do Fural. E a Câmara Municipal, presidida pelo nosso ilustre Dr. Paulo Tito, teve a feliz ideia de começar a embelezar o nosso Conselho com mais símbolos históricos ligados ao nosso Fural. Penso que foi uma boa ideia. Parabéns ao Executivo Camarário, que lá está, presidido pelo nosso Presidente. Mas mais do que isso, também este ano, foram comemorados 40 anos da Revolução do 25 de Abril, que nos trouxe a liberdade. A liberdade de nos exprimirmos quando quiséssemos e nos apetecêssemos. A liberdade de dizermos que quando queremos expressar-nos, podemos expressar. E se calhar, se não tivesse sido esse 25 de Abril de 1974, se calhar não estávamos hoje aqui reunidos. E a Assembleia Municipal quis, como um marco histórico destas datas, reunir, como disse há pouco e muito bem o Sr. Presidente, reunir a Assembleia Municipal para, em conjunto, analisarmos, apreciarmos, intervirmos e dizermos aquilo que nos ia na alma em relação ao bom e ao mal do Conselho. Felizmente, há uma parte, é muito mais o bom do que o mal. O que é certo é que nos reunimos. E quando dizem que toda a gente trabalha por dinheiro, que ninguém faz nada senão por dinheiro, os senhores deputados municipais de Alvaiazer fizemos aquela Assembleia Municipal prescindindo todos da senha de presença desse dia. É um ato a registrar, é um ato a louvar, porque viemos com o interesse à nossa terra, ao amor que nos liga a Alvaiazer, à dignificação do nosso Conselho, sem qualquer interesse pessoal, apenas para comemorarmos, conversarmos e, como eu disse há pouco, dizermos aquilo que nos vai na alma. Para mim, foi um ato simples, mas tremendamente simbólico. É a demonstração cabal do que os autarcas reúnem, que trabalham, que desenvolvem o Conselho, muitas vezes com os sacrifícios da própria família, mas pondo sempre acima de tudo o interesse do Conselho e o interesse nacional. E essa foi mais uma demonstração cabal do que aconteceu. Tivemos tarefas árduas. Lutámos muito pelo interesse do Conselho. E senti nele sempre uma lealdade e uma dedicação que me obrigou a respeitá-lo para toda a vida. Para mim, ele será sempre um dos meus pais. Foi uma pessoa que, quando tinha que falar, falava. Quando tinha que dizer, dizia. Mas quando tinha que trabalhar, trabalhava. E uma das grandes virtudes que o Sr. Padre Celestino tem aqui, para além das partes eclesiásticas que não vou aqui referir, foi saber unir os bombeiros de Alvaiazer. Foi saber demonstrar que, quando há uma voz de comando, toda a gente obedece. E teve a sorte também de ter ao lado dele comandantes dos bombeiros, como o nosso comandante Miguel, que lhe deram uma colaboração extrema em que ele estava praticamente completamente à vontade em relação à parte do comando. Eu penso que o Sr. Padre Celestino será recordado para sempre no nosso Conselho e na nossa freguesia. Só queria desejar-vos uma boa FAFIPA, um bom festival gastronómico e que a FAFIPA de 2014 continua a ter e a atingir os níveis que tem atingido anteriormente, e se possível ainda melhor. Um abraço para o Sr. Presidente e para o Sr. Executivo e que Deus lhe dê força, porque bem precisa, para orientar um Conselho como o nosso, para continuar a progredir, para criar bem-estar ao nosso Conselho e essencialmente dizerem que Alvaiazer continua a ser um Conselho unido, um Conselho de progresso e essencialmente um Conselho em que os alvaiazerenses se revêem nele e que temos muito orgulho de ser alvaiazerenses. Muito obrigado a todos, um grande abraço. E para finalizar as intervenções iniciais, convido agora a intervir Sua Excelência o Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Dr. Emílio Pereira. Eu começaria por dizer que, para mim, é que é uma grande honra e orgulho poder estar convosco hoje aqui, nesta festa, nesta cerimónia, e não o contrário, Srs. Presidentes. É, de facto, para mim, do ponto de vista pessoal e institucional, é extremamente importante poder estar convosco aqui para comemorar o Dia Municipal, ainda para mais quando estamos a passar pelos 500 anos do Fural de Dom Manuel I, que marca não só esta região, este Conselho, mas uma reforma que marcou todo o nosso país, do norte a sul, e, exatamente como algumas reformas que foram sendo feitas recentemente e que muitas vezes não são bem compreendidas pelas populações, mas como nós vemos 500 anos depois, dão origem até festas bastante bonitas. E por isso eu dizia de facto que é, para mim, um enorme prazer poder estar neste momento. E também
gostaria de destacar a forma como escolheram para celebrar o Dia do Município. Não só, enfim, por toda a envolvência, mas pelo facto de terem escolhido, e se calhar daí também como convite a mim para estar aqui, um conjunto de personalidades, sendo que a maioria delas está ligada ao desporto. Sendo eu start do desporto, penso que será um pouco por aí o enquadramento da minha presença aqui. Mas queria-vos dizer que isso é extremamente importante, porque o desporto é uma escola de virtudes, é uma escola de valores, é de facto uma enorme escola de formação de homens e de mulheres. É no desporto que nós aprendemos a jogar pelas regras, é pelo desporto que nós todos aprendemos que nos temos que esforçar, e quando queremos algo temos que correr mais, temos que fazer mais esforço. É pelo desporto que nós também aprendemos que temos de jogar em equipa, que sozinhos não conseguimos nada, mesmo nas individualidades e nas modalidades individuais, sem um bom relacionamento com o treinador, sem um trabalho de equipa atrás, nada se consegue. E por isso o desporto traz de facto um conjunto de valores que se refletem não só na prática desportiva, mas sobretudo ao longo de toda a vida. E por isso eu queria destacar isso, dando nota também do seguinte: é dizer que o município de Alvaiazer não está a premiar só os seus campeões, porque consegue fazer isso, mas consegue também ir a uma outra vertente do desporto que muitas vezes fica escondida ou esquecida, que é o de trazer aqui também, como homenageado, aquelas figuras que dentro das estruturas desportivas são decisivas, porque são as que fazem tudo. São aquelas pessoas que estão sempre disponíveis e sem as quais nada existe. E por isso felicito imenso o município pelo facto de ter escolhido este modelo de homenagear dimensões diferentes do desporto, mas que são complementares, porque sem o dirigente que tudo faz, sem o treinador, sem a infraestrutura desportiva e sem o atleta, é que não há nada. Mas cada um per si também não é nada. E por isso felicito, de facto, a circunstância de ter optado por isto. Assim sendo, congratulo todos os premiados e gostaria também de incluir aqui aquele que, enfim, homenageado, que parecendo não ser desportista, acaba por ter um papel, na minha opinião, muito importante na formação e dentro da comunidade de Alvaiazer, junto daquele outro setor que eu tutelo, que é os jovens. Também sou secretário de Estado da Juventude. E não tenho dúvidas nenhumas que ao longo destas décadas todas o Sr. Padre Celestino foi fundamental na formação dos jovens de Alvaiazer, e por isso dá-se aqui, de facto, a feliz coincidência de que esta festa, este dia do município, de uma forma que à partida parecia estranha, cobre na plenitude aquilo que é a minha ação governativa, que é o desporto e a juventude. Gostaria ainda de destacar o trabalho excelente que a Câmara Municipal tem feito através dos seus programas municipais no apoio ao desporto, mas também na juventude, dando aqui como exemplo a criação do cartão Jovem Municipal, fruto de um acordo com infraestruturas que eu tutelo, neste caso com o Mogi Jovem, que é quem gera o cartão Jovem. E no desporto também gostaria de aproveitar este momento para partilhar com todos vós um jovem programa que tive a oportunidade de apresentar na Maia há pouco tempo atrás, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto, que este ano se comemora na Maia, que se chama o Programa Desporto para Todos. Nós temos esta particularidade que o Estado português, através do Instituto do Desporto e da Juventude, interage com as estruturas desportivas através das federações. De facto, o Governo, se assim quiserem, não transfere dinheiro para clubes. O Governo faz contratos, programas com federações. E não é com todas. É com aquelas federações que reúnem as condições para gozarem do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. A essas federações, o Estado delega a sua competência de organização daquele desporto, daquela modalidade. E é com essas federações com que nós nos articulamos e é a essas federações com que nós estabelecemos contratos de programas de financiamento, que permitem contratar treinadores, que permitem desenvolver a prática, que lhes permitem, ao fim e ao cabo, organizar os campeonatos,
que permitem, de facto, os estágios das diferentes seleções, e nós hoje até temos uma das homenageadas, é uma atleta de seleção, e que se calhar que não sabe, que sempre participa num estágio da seleção, está por trás um contrato de programa deste tipo que eu estou a fazer referência, mas, de facto, não chega à base. Ou seja, nós não conseguimos chegar àqueles que realmente acabam por assegurar e dinamizar todo o desporto na base. E por isso, e quando nós olhamos para os números, e um estudo recente europeu dizia-nos que 69% dos portugueses não têm qualquer tipo de atividade física, e quando todos nós hoje em dia, fruto do saber adquirido e de muita ciência feita em torno destas matérias, sabemos hoje em dia que o desporto faz bem a muita coisa, que a atividade física faz bem não só à saúde, ao corpo, mas também faz bem à alma, nós não podemos continuar a aceitar estes números. E por isso lançamos um programa, o Desporto para Todos, como eu vos dizia, que é exatamente dirigido aos clubes, às associações locais, às câmaras municipais, para que possam ir buscar financiamento para promover atividade física e desportiva, sobretudo dirigida para aquelas pessoas que não costumam ter. Eu vou-vos dar um exemplo concreto, aqui bem perto, de um dos projetos que foi, digamos, selecionado e, na minha opinião, bem, e acho que depois de me ouvirem vão concordar comigo, que é um projeto de uma associação que se dedica a tentar criar melhores condições para as crianças portadoras de trissomia 21. Estamos a falar de um target muito reduzido, mas que não é tão reduzido assim, porque são milhares de famílias que têm filhos portadores de trissomia 21 e que desenvolveu um programa desportivo. Porquê? Porque entende que é preciso também utilizar o desporto como um fator de inclusão social. E todos nós estamos aqui nesta sala, percebemos que o desporto é, de facto, um instrumento de inclusão social. Porque dentro do campo não há distinções sociais. Cada um tem uma função a fazer, cada um faz parte de uma equipa e tem que obter as mesmas regras. E então, em vez de fazer uma coisa que seria o mais fácil, que já foi feito mais vezes, que é reunir um conjunto de crianças portadoras de trissomia 21 e pô-las a treinar ou a jogar umas com as outras, decidiu ir mais longe. Reuniu e articulou-se com um conjunto de clubes, estamos a falar de uma associação que tem sede em Coimbra, por isso é aqui perto, aqui em Coimbra, um conjunto de clubes que se dedicam à formação de basquetebol e decidiram criar uma competição mista. Ou seja, as crianças portadoras de trissomia 21 treinam e jogam misturados com os outros. Isto é um tipo de desporto para todos, inclusivo, onde não estamos a fazer uma coisa para aqueles que têm, coitados, não são iguais aos outros, são diferentes, têm mais dificuldades, ficam aqui num cantinho, mas não, onde juntamos todos, criando uma competição organizada. Este é um tipo de projeto que vai ser financiado por este Desporto 21. Porquê? Porque estamos a criar oportunidades onde elas não existiam. E estamos, de facto, a fomentar uma verdadeira política de inclusão através do desporto. E por isso a Câmara Municipal de Alvaiázere pode pensar, as candidaturas abrem em setembro, nós este ano chamamos do ano zero, em 2014, onde temos projetos como estes para dar o exemplo. Como podia dar o exemplo do Handball for All, o campeonato que está a decorrer de handball de cadeiras de rodas, como poderia dar o marcha e corrida da Federação de Atletismo, que tenta pôr pais, ou melhor, avós, pais e netos, todos a fazer marcha e corrida, ou o ciclismo para todos, também envolvendo a família toda, ou seja, podem começar a pensar em projetos que de alguma forma sejam duradouros e contínuos ao longo do ano e que tragam para a prática desportiva pessoas que de outra forma não o fariam. Por isso deixávamos aqui este exemplo, que é um instrumento muito recente e que eu gostaria imenso de voltar ao Alvaiázere a apadrinhar de facto um destes projetos também nos próximos meses, para que também possamos mostrarmos também ao país que aqui se podemos também ser pioneiros. Mas, para além das questões do desporto e das juventudes, já fiz referência, eu gostaria de terminar esta minha intervenção felicitando a Câmara por um outro aspecto. É, de facto, o trabalho que tem vindo a fazer
naquele combate mais difícil, que já foi feita aqui referência, que é da sangria das pessoas, do despovoamento, do desalento que tantas vezes nós vemos escritos e vemos na televisão relativamente ao futuro, e que, de facto, se nós todos nos deixássemos tolher pelo pessimismo que vemos em tantos sítios, isto já teria tudo desaparecido. Já não havia Portugal, já não havia nada. Mas nós não somos assim, essa não é a nossa cepa. Nós percebemos que lideramos um país num momento extremamente difícil, à beira da bancarrota, há 3 anos atrás, sem dinheiro para pagar salários, sem dinheiro para pagar compromissos, e tivemos, ao longo de 3 anos muito difíceis, honrar os compromissos que outro governo assinou com a comunidade internacional. Eu sei que isto já parece tão distante que as pessoas já nem se lembram que foi assim, mas foi assim. Foi de facto assim, porque quando se assinou o acordo com a Troika, foi antes das eleições, e não era este governo que estava em funções. Eu não estou a falar disto para servir desculpa para nada, porque eu não sou pessoa de desculpas. Aqueles que me conhecem, e alguns que estão aqui que conhecem, sabem que é assim. Mas é a realidade, e as realidades são para se dizer. E perante isto só tínhamos 2 hipóteses. Ou nos deixávamos cair, arrastar pelo pessimismo, ou então procurávamos lutar contra as dificuldades. E é aí que eu quero de facto chegar, porque é isso que a Câmara Municipal de Alveias tem vindo a fazer há muitos anos. Pela promoção dos seus produtos regionais, daquilo que de melhor se consegue produzir nesta terra, não isolando, mas colocando aquilo que a economia regional traz na economia global. Nós hoje em dia vivemos num espaço global, na economia global, mas é aí que nos temos que afirmar pelas nossas diferenças. Porque nós só nos afirmarmos no contexto global se conseguimos afirmar aquilo que é nosso, aquilo que é peculiar, aquilo que é diferente do resto. E por isso a Câmara Municipal de facto tem feito este trabalho notável de não desistir e de lutar por aquilo que são, digamos, por aquilo, pela riqueza que as gentes e as terras de Alveias conseguem produzir. E hoje também é um dia de festa nessa matéria, porque de facto o festival, a festa, tudo isto em torno de produtos naturais que está a decorrer, ou que vamos abrir daqui a pouco, é bem a mostra de que vale a pena lutar e que há muitas oportunidades de negócios, há muitas oportunidades de criação de riqueza, de criação de valor, e que desta forma contribuímos para a criação de emprego. O mais fácil era deixarmos ir pelas ondas da maioria que se ouve e que se lê por aí, e não lutar contra isto. O mais difícil, de facto, é nadar contra a corrente. E quando nós conseguimos nadar contra a corrente sem ser sozinhos, somos mais eficazes. E por isso, eu aqui sei que temos parceiros, que o Governo aqui tem um parceiro nesta Câmara Municipal, de nos ajudar a lutar contra a desertificação, contra o desemprego e contra a descrença. Porque o nosso caminho não pode ser esse e não será esse. Portugal está acima de tudo. Portugal tem 9 séculos de história, praticamente, e sempre soube dar a volta quando se uniu. E este é que é o desafio que nós temos. É o de criar as parcerias certas, unirmos e trilharmos o caminho. Se alguns não quiserem vir, fiquem de fora, mas deixem os outros trabalhar, deixem os outros trilhar esse caminho, e com certeza que as coisas conseguem-se. Há meio ano atrás, discutia-se quando é que era o seguro de resgate. Há 3 meses atrás, discutia-se se era limpa ou não era limpa. E hoje em dia, já dizemos, não queremos o último atrás, porque já não precisamos dela, fruto de decisões de outros que achavam que iam condicionar e que iam quebrar o país ao meio. Não nos quebraram. Porquê? Porque somos 10 milhões de pessoas trabalhadoras, empenhadas, que no dia-a-dia, com muitos sacrifícios por parte de toda a gente, souberam aguentar estoicamente este tempo. Porquê? Porque acreditamos, sinceramente, de que, não havendo qualquer alternativa, estão lançadas as raízes para um futuro completamente diferente, um futuro que será, de facto, mais alegre e mais esperança. Se assim não fosse, e se não houvesse esta esperança de que as coisas, de facto, estavam no bom caminho, que iam melhorar, do outro lado, da oposição, que durante 3 anos, depois de nos ter levado à pré-bancarrota, não assistiríamos a este combate de galos para vir tomar conta do poder. É porque, de facto, já perceberam todos que o caminho foi difícil, foi duro, mas como eles próprios sabiam, não existia outro,
e que o mais difícil já passou. E por isso é que já estão novamente disponíveis numa luta de poleiras para tentarem voltar a fazer aquilo que fizeram no passado. Mas eu tenho confiança enorme nos portugueses e naqueles que sentiram na pele o que foi governar mal e remediar o mal que foi feito no passado recente, para não voltarem, de facto, a querer os mesmos protagonistas. Agora que as coisas finalmente começamos a ver a luz ao fundo do túnel, ver os mesmos protagonistas a voltarem-nos a meter-nos no mesmo buraco. Por isso, Sr. Presidente, obrigado pelo convite. É uma honra, como lhe disse, poder estar aqui convosco, ver que, bem no interior de Portugal, nos sítios onde o dia-a-dia é mais difícil, se luta lado a lado para vencer as dificuldades. Tenho em mim um parceiro também para combater nessas dificuldades e tenho a cada um de vós a noção de que nós não desistiremos até recuperarmos a nossa autonomia relativamente aos credores internacionais e até sermos donos do nosso destino, como éramos, sempre fomos ao longo de 9 séculos, e só deixámos de ser temporariamente porque houve alguém que quis fazer o que não podia, que era gastar o dinheiro deles, o dos filhos e o dos netos. Mas nós cá estamos, como estamos há 9 séculos, e vamos continuar a resistir a tudo e a todos e a devolver a esperança e o futuro que todos nós queremos e merecemos, porque nenhum de nós saiu de cá e está aqui a combater no dia-a-dia para criar exatamente o futuro que todos nós precisamos. Muito obrigado. Gentes damas, muito nobres cavaleiros, infanções, vilões, homens bons do burgo, gentes homens, homens de armas e, naturalmente, a raia miúda. É o rei Nosso Senhor, rei de Portugal e dos Algarves, da Quem da Aimar e é de Coeta. Faz saber que, havendo algumas aleivosas interpretações das velhas leis coralengas e havendo alguns desmandos e descuidos nesta fazenda, manda, por bem, outorgar novo foral ao termo de alvaiaça. Assim, serão mandadas fazer as necessárias inquirições para, de acordo com as velhas leis consuetudinárias, os usos e os costumes de cada terra, se comparar com o que estava inscrito de anteriores forais e fazer-se o devido assentamento por escrituração de tabelião ou de escrivão da qualidade das novas regras de direito e deveres com que há de fazer-se o termo de alvaiaça. Assim, foram já convocados os homens bons do Conselho e, tendo sido juramentado e isento de qualquer corveio para estes próximos dias, amanhã mesmo se encontrarão para, na presença dos notáveis deste termo, fazerem o devido assentamento das novas leis. Assim, estáis todos aprazados para que amanhã possais participar na feitura, redação e leitura do novo foral. Com a mercê de Deus Nosso Senhor e com a graça de todos os que nela se empenharem, a nova carta será para todo o sempre. Viva o Rei! Viva! Viva Alvaiaça! Viva! Em nome da Pátria, Filho e Espírito Santo, viva também, pelas memórias, a
Dom Sejonando, que veio do seu passo em Coimbra, está ali sentado. Dom Sejonando veio de Coimbra, pois que este ano faz 950 anos da tomada da cidade, aos moitos, pelas forças leonesas, e Dom Sejonando atravessou as tumbas e os séculos para vir aqui também hoje associar-se a este notável feito. Viva Dom Sejonando, viva Alvaiázere, viva eu e para o Rei do Estado. Minhas senhoras e meus senhores, é um dever das instituições públicas reconhecer publicamente o mérito e a virtude de quem se distinguiu dos seus pares nas mais diversas dimensões e atividades. Os bons exemplos devem ser, por isso, motivo de enaltecimento. Vera Lúcia Marques Simões é filha de Jaime Rodrigues Simões e de Lúcia Marques de Freitas Simões. Nasceu em Tomar em 7 de setembro de 89, tendo residido na localidade da Loureira, freguesia de Poços São Pedro, até ingressar no ensino superior, nomeadamente no curso de Ciências do Desporto da Universidade de Coimbra. Em 2009, inicia a prática da modalidade de rugby com as cores da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra, clube que ainda hoje representa. Do vasto e notável palmarés desportivo, destaca-se a conquista do Campeonato Nacional de Rugby na modalidade de Sevens, em 2010-2011, do Campeonato Nacional da modalidade de Rugby de 13, na época seguinte, o que lhe conduziu à Seleção Nacional de Rugby. A atleta em causa apresenta um currículo esportivo de grande relevância, não só por outros títulos também alcançados, mas também pelo facto de representar o emblema nacional. Aliás, Vera Simões é a única atleta sénior internacional do Conselho. E assim sendo, chamo Vera Simões para receber do Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude a Medalha Municipal de Mérito e o respectivo diploma, a outorgar pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. A fundação do Grupo Desportivo de Alvaiázere é datada de junho de 1979, ano em que foram publicados os estatutos desta instituição. Ao longo dos seus 35 anos de existência, o Grupo Desportivo de Alvaiázere tem representado o nome do Conselho de forma assinalável e muito meritória. No seu palmarés contam-se diversas subidas de divisão, conquistas de séries de campeonatos distritais e por duas vezes, nas épocas de 1982-83 e 85-86, a equipa sénior de futebol 11 disputou o Campeonato Nacional de Terceira Divisão. Todavia, o primeiro campeonato conquistado pelo clube, da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Leiria, ocorreu na época, agora findada. Para além deste assinalável palmarés desportivo, o GDA ocupa um papel fulcral no Conselho de promoção da prática desportiva na comunidade e em diversas faixas etárias, fomentando um conjunto de modalidades que vão para além do futebol. Atualmente mobiliza centenas de praticantes de desporto, a maioria crianças e jovens, em diversas modalidades. Momento, por isso, de chamar novamente o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da Câmara Municipal para entregar ao Presidente da Direção do Grupo Desportivo de Alvaiázere a Medalha de Mérito Municipal. Passo então a chamar o treinador António Gonçalves. O diretor da equipa sénior e também presidente da direção, o Sérgio Domingos, por favor. Diretor de campo Dário Xavier. Frederico Duarte.
o Luís Simões, subcapitão da equipa, o André Ramos, Joel Silva, Nuno Lopes, Diogo Pimenta, David Ingá, Ricardo Fernandes, e por último dos presentes, Cláudio Nunes. E apanha centrais do meu tamanho? Não. E porque o êxito das instituições depende, em larga medida, do trabalho abnegado, afincado e muitas vezes anónimo de homens que colocam os interesses das causas que abraçam acima dos seus próprios interesses pessoais, embora a história do GDA tenha sido cunhada por muitos dirigentes e atletas que ao longo destes 35 anos vestiram a camisola do clube, há um denominador comum cujo enaltecimento se exige. Refiro-me ao Sr. Dário Xavier, cujos préstimos ao Grupo Desportivo de Alveiazre são subejamente reconhecidos pela maioria das pessoas que trabalharam e conhecem esta personalidade. E assim sendo, peço mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para atribuírem a medalha do Conselho e o respectivo diploma a Dário Gomes Xavier. O momento que segue pretende consagrar e homenagear um alveiazarense ilustre que, sem qualquer dúvida, merece que lhe seja feito o devido reconhecimento público. Convido-vos a assistir, por isso, a esta apresentação.
E estamos já na reta final desta sessão. Restando-me agradecer a comparência de todos os que aqui nos brindaram com a sua presença, em especial aos homenageados da tarde e respectivas famílias. E já de seguida estão todos convidados para a cerimónia de inauguração de duas esculturas que resultaram do simpósio de escultura decorrido em Alveiazes no passado mês de maio, a que seguidamente seguirá uma visita ao certame. Assim sendo, e de acordo com permissão de Sua Excelência, o Secretário de Estado de Desporto e Juventude, dou por encerrada a presente sessão. Obrigado pela vossa comparência.